como conviver com alguém que sofre influências devido ao uso constante de álcool. Como ajudar essa pessoa, Elahá? Tem que ajudar essa pessoa e ajudar você. Porque não é só a pessoa que precisa ser ajudada, mas o grupo familiar que possui esse elemento dentro também precisa ser ajudado. Então, se você conhece uma família onde essa situação acontece, tem que se preocupar não somente com aquele que sofre a influência, mas essa influência, ela também irradia para os outros membros do grupo familiar e que precisam também de acolhimento, precisam de socorro, porque senão a cruz pode ficar muito pesada. O que fazer, então, para ajudar as pessoas que estão nessa condição? Se esse indivíduo que faz uso frequente de álcool está numa condição que a gente poderia dizer que é uma pessoa que é alcoólatra, então seria interessante que a família participasse do Al-Anon. O Al-Anon é um grupo de autoajuda que trabalha socorrendo a família da pessoa que tem conflito com o álcool. Não é uma religião, não tem vinculação com o espiritismo, nem com doutrina nenhuma, é um grupo que trabalha em que você vai ouvir outras pessoas falando coisas semelhantes, e aí um vai ajudando o outro nesse trabalho. Então, esses grupos de autoajuda podem ser de grande valia nessas circunstâncias. Segundo ponto que pode ser buscado quando você tem uma situação de álcool dessa forma, é você procurar terapia, procurar um terapeuta para que ajude você a fazer o trabalho de entendimento dessa realidade e até onde a gente consegue ir sem se mutilar demais na tentativa de socorrer o outro. Vale uma reunião familiar com todo mundo envolvido junto com aquele que tem o drama do alcoolismo para indagar o que ele deseja, o que ele quer, pela possibilidade de estar perdendo a família. Sabe, Isabel, você fale para esse pessoal que pode estar passando por essa situação o seguinte: às vezes, na tentativa de salvar esse que tem conflito com o alcoolismo, você perde os outros todos. Que você dá tanta atenção para tirar um do buraco que os que estão do lado de fora se perdem. Então, a gente tem que tentar tirar, mas sem esquecer os que estão do lado de cá. E aí, nessa hora, uma reunião familiar para avaliar o drama e tomar a decisão mais acertada dentro dessa circunstância é uma boa medida para que a gente faça essa questão. E um terceiro ponto fundamental é a busca da fé. Procurar a fé que melhor lhe agrada. Se católico, participe da igreja, procure seu padre, se aproxime da igreja, se aproxime para a revivescência da fé, para que você tenha força. Se protestante, procure seu pastor, frequente a igreja, ore e procure bênçãos para o seu lar. Mas se não é católico, não é protestante, ou se é, mesmo que seja, mas está em busca de uma explicação mais profunda sobre essas questões, procure a Casa Espírita. Lá você vai encontrar grupos específicos de acolhimento espiritual para atendimento dessas pessoas e vai permitir com que, através do trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo e as palestras de atendimento espiritual, poderá ser feito muita coisa. E aí, como quarto elemento, o culto do evangelho no lar. Orar no lar. E aí você diz, mas eu oro no lar e ele não mudou. A gente faz a oração e ele continua bebendo. Quando fazemos o evangelho, não é para que o outro pare de beber. É para que a ambiência espiritual da casa melhore. Às vezes ele vai beber o resto da vida, mas nós estaremos com mais forro moral para suportar os dramas do alcoolismo, as dificuldades do lar, e mesmo que ele traga a mesma problemática, quando eu estou melhor, eu reajo de maneira diferente, e em não sendo agressivo, eu consigo solucionar de maneira muito mais saudável conflitos que poderiam ser graves se nós não tivéssemos a serenidade que o momento precisa. Então, fazemos o evangelho no lar por ele e por nós também, para que haja uma ambiência mais saudável e a gente consiga decidir com mais acerto nessas situações.